Nós temos uma palavra para compartilhar hoje. O pessoal tem dito aí que as palavras têm sido muito de exortação, né? Eu já falei para vocês que não foi essa a minha intenção quando eu preparei, foi buscar a direção de Deus, né? Do que a palavra dele quer falar conosco, que ele direcionou aquilo. Eu vou dizer outra coisa para vocês, acho que hoje vai ser a pior. Porque eu estava buscando, eu falei, o quê? Deus, amém, amém, recebo para mim primeiro, né? Enquanto eu estava me expondo, eu falava, Senhor, eu recebo, eu quero mastigar isso aqui para a minha vida, né? Para compartilhar com o povo. Então você pode olhar para a pessoa do teu lado e falar, se prepara, meu irmão, que Deus quer falar com você. Amém? Olha, a palavra de hoje é: não se engane, viva no Espírito Santo. O primeiro título que eu botei para a palavra era: quem você pensa que você está enganando? Aí eu achei que era meio rude assim, né? A pessoa podia interpretar mal, né? Aí eu mudei, falei, não se engane, viva no Espírito. Você pode falar isso para alguém do seu lado? Não se engane, viva no Espírito. Vamos orar então? Falar com Deus? Querido Deus, o Senhor sabe o quanto eu me expus à Tua palavra, quanto eu tenho buscado a Tua direção, daquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai. Não só com a igreja, mas comigo também. Eu te peço que através da Tua palavra o Senhor possa falar conosco. Encontre neste lugar corações abertos, ouvidos atentos e olhos atentos a ouvir e ver aquilo que o Senhor quer falar e fazer no nosso meio, Pai. Nós queremos ouvir a Tua voz através da Tua palavra, através de cada momento desta noite, Pai, deste culto a Ti, Senhor. Este momento é para nós, por isso nós invocamos a Tua presença. Encontra neste lugar, Senhor, pessoas dispostas a Te ouvir, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Queria convidar você a deixar a tua Bíblia aberta lá no livro de Tiago, lá no finalzinho da Bíblia, procura lá. Eu já deixei aqui os versículos todos para você, mas se você puder acompanhar comigo, pelo menos esse primeiro capítulo de Tiago que nós vamos ler, abra aí. Nós sempre aconselhamos as pessoas, né, gente, se possível, você trazer a Bíblia, né? É tão cômodo o celular, e não é pecado você ler a Bíblia no celular, e ela é a Bíblia do mesmo jeito, a informação está lá, ela já ia estar por toda a eternidade aqui, né? Até que Deus deixou a Bíblia para nós na terra, mas a internet ainda registra ela lá, né? Não tem nem como ninguém querer tacar fogo, como já fizeram em alguns lugares, que ela vai estar lá registrada. Mas a gente fala de você, às vezes, andar com a Bíblia, porque a pessoa vai olhar você com a Bíblia e vai ver você como uma pessoa que tem água da vida. Vai dizer, nossa, aquela pessoa tem uma Bíblia, ela deve conhecer Jesus, ela deve saber algo sobre Deus. E talvez ela vai até você, e você vai ter a oportunidade só de estar com uma Bíblia na mão e dizer, eu podia te fazer umas perguntinhas? Então, são oportunidades, né, que a gente vê que isso acontece. Eu sempre falo que na faculdade, o pessoal me apelidou de Jesus, porque eu chegava, acho que quase uma hora antes, e aí eu levava minha Bíblia para aproveitar, fazer minha leitura, falar com Deus. Era uma Bíblia teen, né? Toda colorida, toda rabiscada. Eu sempre tive mania de rabiscar a Bíblia do lado. E daí, quando o pessoal chegava, eu guardava a Bíblia, né? Claro, não vou ser o super crente, crentão, único da sociedade, vou excluir a sociedade. Não. O pessoal chegou, vou guardar a Bíblia e vou conversar com o pessoal, interagir, né? Só que daí um dia eles me perguntavam, o que é esse livro aí colorido que você lê? Eu falava, é uma Bíblia. Uma Bíblia? Colorida? Pode? Pode que eu escrevo meu nome, escrevo Jesus do lado, rabisco ela todinha e tal. E aí eles começaram a me chamar de Jesus, até que eles começaram a perguntar, e aí Jesus, o que você está lendo hoje? Eu comecei a falar da Bíblia para eles, e vários colegas meus da faculdade, até aqui na cidade alguns ainda me chamam de Jesus, né? Por causa disso. Por causa que viram uma Bíblia e tiveram essa curiosidade. Então, fica aí também, né, meu testemunho. Quem sabe uma Bíblia física pode ser a oportunidade que você tem, né, de falar de Jesus. Diferente daquelas Bíblias que ficam abertas, né, para espantar o mal olhado nas empresas. Já viram essas?
tipo alho, essas coisas assim, sal. Alguns botam a Bíblia na frente, achando que o Espírito Santo, ele está ali naquelas letras. O Espírito Santo se manifesta através destas letras. Essa palavra aqui vai ser apenas letras, se você não pegar elas e trazer para a sua vida, vão ser apenas letras. Igual o Hitler lá tacando fogo na Bíblia, achando que estava matando Deus, matando os cristãos, porque estava atacando fogo em papel. A prova de que Deus é todo poderoso: primeiro livro a ser impresso, mais vendido do mundo disparadamente até hoje. Passou por tudo e continuará conosco. O manual da vida, até que Ele venha, vai estar aqui o manual da vida. Amém? Queria ler com você o Tiago no capítulo 1, lá no versículo 16 ao 25. Culto passado, a pastora Cris compartilhou sobre um coração segundo Deus, e ela exemplificou através da vida de Davi, ter um coração quebrantado para se arrepender o mais rápido possível das coisas erradas e buscar a presença de Deus. E hoje então nós vamos falar, não se engane, viva no Espírito. E o que a palavra de Deus fala para a gente em Tiago, capítulo 1, do 16 ao 25. Eu não coloquei ali de propósito para vocês lerem comigo. Diz assim: não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Primícias é o que vem primeiro. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza, ou seja, se livrando de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar. Salvar o quê? A vossa alma. Versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como que era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, este será bem-aventurado no que realizar. Existem algumas outras traduções, que falam um pouquinho, algumas palavras diferentes, mas o significado é o mesmo. A gente tem que cuidar para sermos praticantes da palavra de Deus e não apenas ouvintes. Se você vai na igreja todos os domingos, não falta, e você ouve um monte de coisas, mas você não pratica, a Bíblia está dizendo, estão enganando-se a si mesmos. A pessoa está se enganando. Então, engano, gente, é uma das estratégias que Satanás usa para nos roubar, para nos matar e nos destruir. E o campo de batalha de Satanás é na nossa mente. Cutuca alguém aí, fala para ele, o campo de batalha do nosso inimigo é na nossa mente. Então Deus, ele diz que o homem é criado à sua imagem e à sua semelhança. Diz que é a sua imagem, que é um espírito, que possui uma alma e que possui um corpo. Olha o que diz 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus coloca aqui, pode passar mais um slide, deixa eu ver se eu botei agora, isso.
Deus colocou aqui para a gente então, que Ele nos formou a sua imagem e semelhança, e nos colocou como corpo, alma e espírito. Como nós somos uma igreja bilíngue, né? Nosso ministério de crianças é Play, o de adolescentes é Hype, o de jovens é Brave. Então está aqui em inglês para vocês. Aqui nós vemos que, quem sabe ler inglês? O que está dizendo ali? Vamos ver se vocês não estão estudando, né? Nós somos um espírito. Você tem um espírito. Você é um espírito que tem uma alma que vive num corpo. Basicamente é isso, tá? Então, você é um espírito, nós somos um espírito que vivemos, que temos uma alma dentro de nós e vivemos num corpo. Deixando claro isso, o que o versículo vai mostrar para a gente, eu gostaria que você se atentasse muito no que a Bíblia vai dizer. Quando ela, pode voltar ali, quando ela mostra assim, ó, espírito, porque as pessoas veem mais corpo, né? Então estamos aqui, o nosso corpo, mas o que a Bíblia fala especificamente sobre a parte de espírito e alma? Qual é a diferença? Porque a Bíblia fala muito sobre o espírito lutando contra a carne contra o espírito. Onde é que está essa briga? Onde é que está falando? Então, gente, é o seguinte, nós somos seres espirituais, tanto que o corpo, ele vai morrer, ele está se consumindo por causa do pecado que está em nós, senão a gente ia viver para sempre, que foi assim que Deus fez a gente. Mas dentro de nós, Deus coloca nossas características, nossas emoções, nossas vontades e tudo mais, mas isso está dentro da nossa alma, da alma que Ele deu. Ele soprou sobre nós o fôlego de vida, Ele soprou sobre nós o seu espírito. Então nós somos seres espirituais. As duas coisas que são eternas é aqui, ó, alma e espírito. O corpo, ele não é eterno. Então nós vamos ver onde que é que o inimigo tenta nos pegar e por que nós temos que estar atentos para não sermos enganados. A batalha entre a carne e o espírito, a gente pode ver lá em Gálatas 5,16, isso aí, que está dizendo assim: por isso digo, vivam pelo espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Sabe quando você quer fazer uma coisa, você não consegue, e a tua carne quer algo, e você está lutando contra ela, e a Bíblia diz, você não consegue porque você está vivendo na carne. Se você está vivendo na carne, alimentando a carne, né, a sua alma, a sua alma vai se render à sua carne. É isso que vai acontecer. Então nenhum cristão ele consegue andar no espírito e na carne ao mesmo tempo, porque as duas brigam uma com a outra. Ou você está no espírito, ou você está na carne. Sabe quando às vezes, quem tem filhos, aí ou vai chamar a atenção de alguém, e daí você fica tão furioso que você fala assim, vai lá, fala com essa pessoa porque eu estou na carne. Eu estou na carne. Não, então vai, você está no espírito, vai lá, você que está no espírito, vai lá e fala para aquelas pessoas de Jesus, porque você está no espírito. Não, eu estou na carne. Por quê? Não tem como o ser humano andar ou na carne ou no espírito. Você tem que lutar, porque ou você está do lado de um, ou você está do lado de outro. Então um luta contra o outro. E qual é o prêmio que eles querem? O controle da mente, o controle da vontade e o controle das emoções. Olha se não faz sentido. Nós nascemos, nós não, vamos dizer Adão e Eva, né? Nasceram sem pecado, estavam lá purinhos, zerados. Mas a partir do momento que eles pecaram, a carne foi corrompida. Então eles deram autoridade para quem? Para o inimigo. Então o inimigo ele age para tentar na carne. Só que para tentar a carne ele tem que pegar a tua mente. Ele não vai simplesmente entrar dentro de você e te possuir se você não aceitar as mentiras dele. Se você não aceitar o engano dele, ele não vai poder ter acesso a você.
E aí que ele vem na nossa mente para acessar a nossa alma, as nossas emoções. E aí é um tiroteio que ele faz para tudo quanto é lado, se a gente abrir a nossa mente para ele. Você sabe que uma das estratégias do inimigo é dividir e conquistar. Isso é uma estratégia de exército. Se dividir o exército inimigo, porque daí eles se tornam pequenas partes, e em pequenas partes você vai com tudo, com o teu exército e mata eles. O inimigo, ele quer te afastar, te deixar sozinho, isolado, que é o que acontece com muitas pessoas deprimidas. Ele isola as pessoas e lá ele vai ter um soldado sozinho para quê? Para atacar a mente dele. E não vai ter ninguém para dizer: ei, mentira. Que ele falou isso para você? Não, mentira. Não, ei, vem para cá. Vem para cá, não vem para cá, que ele está te atirando aí. Vem para perto de mim. Por isso que ele quer isolar a gente. Porque daí ele bombardeia a gente. E a gente tem que procurar estar perto uns dos outros. Aqueles que invocam o Senhor, aqueles com coração puro, buscam a presença de Deus. É o que a palavra diz. Mas é uma batalha no espírito e uma batalha na carne. No meio do espírito e da carne, do corpo, está a nossa alminha ali lutando. Para onde eu vou? Para onde eu vou? Então, nenhum cristão vai conseguir andar no espírito ou na carne. E o inimigo, então, ele não pode, gente. Ele não pode. Diga assim: o inimigo não pode contra o meu espírito. Mas contra a tua carne ele pode. Você entende? Deus, ele colocou um espírito em você. O inimigo, ele não pode tentar você no teu espírito. Por isso que ele vai nas obras da carne. Porque a gente viu que a Bíblia fala sobre as obras do espírito. Como são boas. O espírito não vai tentar você lá. Ele não vai te pegar lá, porque é lá onde Deus está. Então ele quer pegar na carne que está corrompida. Então é lá que ele vai. Ele não tem poder sobre o teu espírito. Então ele tenta enganar a nossa alma para conquistar nossa mente e levá-la a viver na carne. Então diga assim, sou eu quem permite que a carne domine a minha alma. Mas diga também assim: sou eu quem permite que o Espírito domine a minha alma. Receba. Amém. Olha o que diz Tiago 1:22, que nós já lemos: sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Muitas pessoas acham que podem enganar a Deus. Esqueça, nunca vamos enganar a Deus. Mas tem pessoas que acham que vão enganar a Deus. Acham que vão fazer as coisas, sabe? Eu desde criancinha, eu tenho esse temor, sabe? Às vezes, você come uma bala, alguma coisa e não tem um lixo. Ou, sabe aquelas crianças que comem chiclete e bota debaixo da mesa e cola? Sabe? Eu me lembro, a primeira vez que eu precisava me livrar daquele chiclete, aquela coisa de, não pode engolir, senão dá pedra no estômago, não sei o quê. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com esse chiclete agora? Tal. Aí eu me lembro que eu botei aqui embaixo da mesa, né? Nossa, eu não fiquei em paz até tirar aquele negócio lá. Porque assim, ninguém sabe quem colou aqueles chicletes lá. Mas Deus, ele vê. E como eu quero muito agradar a Deus, Deus não vai mandar um raio em cima da minha cabeça porque eu colei o chiclete lá embaixo. Mas como eu quero muito agradar a Deus, eu fico, poxa, será que é certo eu fazer isso? Não é tão desagradável pegar uma mesa assim? Será que é certo eu ficar lá rabiscando a mesa? Os banheiros já viram banheiro de escola? Banheiro de posto? Não sei como é o das mulheres, nunca entrei lá. Mas o masculino, olha, o que os caras têm de curiosidade, de criatividade, para escrever besteira e colocar número de telefone e tantas porcarias aí que só os homens sabem, né? O das mulheres, como é que é, mulheres? Curiosidade. O banheiro das mulheres assim, escrevem nas paredes, alguém? Não? Sério? Nossa, vocês têm que entrar nos... Não entre nos dos homens, é horrível. Alguém já viu? Das mulheres? Olha, que criatividade elas então, hein? É porcaria também, né? Só porcaria também? É só porcaria também, né? Não, porque o dos homens é horrível, gente. Né? Mas o que eu quero dizer com isso? É nessas pequenas coisas que você tem que praticar. Sabe, lá na escola, quando eu estou andando, hora do recreio, e eu vejo um pacotinho no chão jogado.
Não sei vocês, mas eu olho para aquele pacotinho. Quando eu vi ele, parece que ele olhou para mim e disse... E aí eu desvio o olhar que eu estou com pressa e parece que eu olho um pouquinho para trás e ele está... Não sei se com vocês é assim. Gente, eu não aguento. Eu tenho que voltar, porque eu fico, poxa, Deus está me olhando, não para me dar no dedo, mas tipo, é uma pequena coisa, eu posso fazer isso agora? Às vezes não dá para fazer, né? Ai, eu vou lá, quando dá. Ai, mas ninguém está vendo. Não é para os outros que eu estou fazendo. Ai, Deus, eu quero te agradar em tudo. Então, estas coisas, sabe, que nós temos que tentar praticar. A Bíblia diz: ser fiel no pouco, que no muito te colocarei. Todo mundo quer o muito, mas não quer ser fiel no pouco. Todo mundo quer ser promovido, mas não quer começar lá de baixo. Não quer fazer o necessário, da maneira certa, sabe? Então, em tudo nas nossas vidas, de uma forma prática, é que nós temos que fazer a diferença. Senão nós estamos nos enganando. Já vimos que enganar a Deus a gente não vai. Mas talvez você está tentando enganar as pessoas, sabe? Às vezes você está tentando enganar os patrões. Vou meter um atestado aqui, estou cansado, não vou ficar 2 dias sem trabalhar. Você está enganando o patrão? Talvez ele, mas você sabe que isso não é o certo. Você sabe que Deus vê todas as coisas, e você sabe também que Deus não está pronto para te dar nos dedos, mas que existe uma lei, que o que você plantar você vai colher. E o nosso Pai querido não quer que você colha coisas ruins, assim como Ele não quer que a gente plante coisas ruins. Mas quando a gente planta coisas ruins, a colheita ruim vai vir. E o Papai do céu vai estar ali: poxa, estou torcendo tanto para esse meu filho, essa minha filha, parar de enganar. Porque ele não está enganando aquelas pessoas, ele está se enganando. Então, não engane-se. Tem pessoas que estão tentando enganar os funcionários. Às vezes o funcionário não sabe o que é direito dele. Já que ele não sabe, eu não vou falar, daí eu não gasto. Isso é pecado. Você não está enganando o funcionário, você está enganando você mesmo. Fornecedores, sabe? Quem já recebeu coisas a mais, né? E ficou: será que mandaram a mais? Será que tem que pagar mais? Na dúvida, né? Mandou, bem feito para ele, né? Não vou falar nada. Você não está enganando eles, você está se enganando. Talvez você está tentando enganar o governo, o marido tentar enganar a esposa tentar enganar o marido, sabe? Se você é uma esposa e o seu marido não sabe tudo sobre a sua vida, algumas coisas talvez ele não precisa saber, porque você vai abrir o teu coração com uma outra mulher. Mas alguns acontecimentos, se você não abre o seu coração, e vice-versa, marido para mulher, vocês estão se enganando. Casamento é uma parceria. Existem coisas que é necessário conversar. É necessário ter uma conta conjunta do coração, sabe? Existem situações que acontecem no teu dia a dia que é necessário você compartilhar com ela, que é necessário você compartilhar com ele, porque senão você não está enganando ele ou ela, você está se enganando. Então olhe aí para o seu cônjuge e diga: não se engane. Professores, né? Quem está na escola, quem está na faculdade, essa época de estudo online, né? Fecha a câmera e vai lá fazer um miojo enquanto o professor está lá explicando a matéria, vai lá fazer, sabe, pequenas coisinhas que você às vezes tenta enganar, né? Tenta disfarçar. Uma simples cola, né? Quem nunca foi esperto, né? Aquela frase: quem não cola não sai da escola. Olha que frase diabólica essa, né? Você está enganando quem? Você mesmo. Líderes de pequeno grupo, que nós chamamos aqui de hub, que é um lugar de conexão. Sabe quando você não abre o seu coração para o seu líder? Mulheres abram para a líder, homens para o líder. Procure ele para abrir o seu coração, para que vocês possam caminhar juntos, para que ele possa orar, ela possa orar com você, possa caminhar com você. Por isso é importantíssimo, gente, ir num pequeno grupo, para ter alguém que pode caminhar com você, pode orar com você, pode te ajudar e te orientar. De alguma forma, Deus vai derramar da graça sobre aqueles líderes, para que eles possam ajudar vocês, tenham certeza disso.
Só que às vezes você não é transparente com eles. Talvez tem coisas que você esconde deles e você não está enganando eles. Talvez, sabe, você pode estar sendo preparado para fazer um monte de coisas, para subir de nível, e os seus líderes não sabem o que acontece na tua vida. E você pensa que está enganando eles, mas na verdade você está se enganando. Da mesma forma com os pastores. Nós temos caminhado com as pessoas aqui, é o 2º ano, e a gente vai confiando algumas coisas, outras coisas a gente ainda vai conhecendo as pessoas, vamos fazendo testes, sabe? Mas muitas coisas a gente vai conhecendo ao longo do caminho, e ao longo do caminho às vezes as pessoas vão pensar que estão enganando os pastores. Só que assim, sobre nós está o pastor de todos os pastores, ao qual nós falamos: Senhor, se nós errar, segura as pontas para a gente. Nós humildemente queremos nos arrepender e buscar caminhos melhores, mas por favor, nos ajude a orientar esta igreja. Então talvez, se você achar que está enganando os pastores de algumas coisas da sua vida, você não está nos enganando, você está se enganando. Vocês entendem o que eu estou querendo falar? De forma prática, nós temos que ter esse cuidado de não nos enganar. A verdade é que eu só estou enganando a mim mesmo. Então, quando eu não pratico o que eu estou ouvindo, os ensinamentos da palavra de Deus, eu estou vivendo uma vida de engano. Então, quando eu vivo uma vida oculta, cheia de pecados, ninguém sabe, só eu, sem medir as consequências, eu não estou só sendo desonesto com as pessoas ao meu redor e com Deus, mas eu estou enganando a mim mesmo. Olha o que a Bíblia diz em Romanos 8, 5-9. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Como que nós temos que ter o Espírito de Cristo em nós, nos dias de hoje? Aceitando Ele, reconhecendo Ele como Filho de Deus e que Ele pagou o preço por nossas vidas. Então, quando nós recebemos Jesus nas nossas vidas, nós recebemos o seu Espírito. A palavra diz, e até uma canção que dizia assim: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Para quem que está sendo falado isso? Maria. O anjo está falando para Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. O poder do Altíssimo envolveu Maria. Bendita és tu, entre as mulheres da terra foi escolhida para ter o Filho de Deus. Bendito é o fruto do vosso ventre, que é Jesus. Nós não podemos adorá-la, porque o nosso Senhor estava dentro dela, mas nós temos que respeitá-la, como Moisés, como Davi, como Abraão, como todos os outros personagens, porque, poxa, Deus escolheu ela. Olha a história que Deus escolheu para ela, uma adolescente. Se você for estudar, os historiadores dizem que Maria tinha entre 13, 17, no máximo 15 anos de idade, assim como Davi. Quantos adolescentes Deus usou? Então, nós temos que olhar para a palavra de Deus e decidir viver no Espírito, naquilo que Ele já colocou dentro de mim e de você. Se você já recebeu Jesus no teu coração, Ele te convida a viver no Espírito e fugir das obras da carne. Olha o que Lucas diz, capítulo 12, do 2 ao 5. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido na luz do dia, e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado nos telhados. Eu lhes digo, meus amigos,
não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer, mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esses vocês devem temer. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a nossa carne, nem o nosso sangue, as pessoas que nós estamos vendo, mas contra os principados e potestades que agem no reino celestial, ou seja, o reino celestial, o reino das trevas, onde há espíritos também malignos, demônios. Então nós temos que ter essa noção, nós temos que cuidar não com alguém que vai matar o nosso corpo, mas aquele que está interessado em enganar a nossa mente, para fazer a gente agir na carne e não matar o nosso corpo, mas pegar a nossa alma e levar para o inferno. 1 Pedro 1:15-16 diz assim: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos porque eu sou santo. Deus deixa instruções para nós sermos santos. Santinho é a pessoa perfeita, que não vai errar nunca? Não, santo tem a ver com uma atitude de coração, com estilo de vida. Eu decido lutar contra o pecado, lutar contra as obras da carne, e tentar alimentar o meu espírito, para viver no espírito, e não nas obras da carne, fugindo das obras da carne. A verdade é que nós mesmos, é que nos distanciamos do espírito, e a gente permite que a carne comece a dominar as nossas vidas. Olha o que diz Tiago, capítulo 1, do 14 ao 15, diz assim: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça. Você é tentado nas suas áreas que você está cobiçando. Sabe, se você tem dificuldade nas finanças, onde é que você acha que o inimigo vai te tentar? Se você é tentado na área da sexualidade, onde você acha que o inimigo vai te tentar? Se é na área de algum vício, algo, bebida, ou qualquer outro tipo de coisa, de vícios, aonde você acha que o inimigo vai te tentar? Então a Bíblia diz, cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte, que é o que o inimigo quer fazer com a gente. Então Paulo também disse, lá em Romanos 7,19, ele diz assim: por causa da minha carne, eu faço coisas que eu não quero fazer, e o que eu quero fazer, eu não faço. Paulo, o apóstolo Paulo está falando que ele também, olha quantas dificuldades ele tinha na carne, assim como nós, gente, nós também temos dificuldade na carne, e o pecado não é ter dificuldade na carne, o pecado é não lutar contra a carne, é não lutar para tentar correr na direção do Espírito. Paulo também disse, 2 Coríntios 5,17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Isso é uma mensagem de esperança, que quando nós recebemos Jesus, nós não vivemos mais no reino do pecado. A Bíblia diz que nós somos transportados do reino das trevas, para o reino do seu amor. Quando nós recebemos Jesus no nosso coração, nós somos transportados, mas nós precisamos praticar a palavra de Deus, praticar as obras do Espírito, senão nós estamos apenas nos enganando, e não conseguimos lutar contra as obras da carne. Por quê? Porque a nossa alma está enfeitiçada, está enganada pelas obras da carne, pela cobiça que nós mesmos temos. Então a prática, gente, faz toda a diferença. 1 João, no capítulo 3, do versículo 6 ao 9, diz: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, a escolha é nossa. Não quer dizer, meus amados irmãos, que nós nunca vamos pecar. Pelo contrário, nós somos um espírito que tem uma alma que está dentro desse corpo pecaminoso. E nós vamos ter que passar a nossa vida tentando alimentar mais o nosso espírito, para que a carne não esteja forte, para que a gente não seja ludibriado, enganado por Satanás, para que ele então nos leve a viver mais para o lado da carne do que para o lado do espírito. Mas é uma escolha nossa,
Você pode dizer, é uma escolha minha. Viver no Espírito. Você percebe o que isso significa? Significa que você pode ter vitória total e render a sua mente e a sua vontade e as suas emoções ao Espírito. Se você render a sua mente, as suas emoções e as suas vontades à carne, você já sabe qual é o fruto da carne. É pecado, é podridão, é só desgraça. Mas se você render o seu espírito, render a sua mente ao seu espírito, os frutos vão ser do Espírito. Então não se trata da nossa força. Se você já aceitou Jesus no seu coração, mais ainda é, por exemplo, um alcoólatra, ou talvez é um fumante, ou você é viciado em drogas, ou você é viciado em pornografia. Tudo isso está apenas na sua mente e no seu corpo, porque todos esses pecados que eu te falei, eles geram vício, sim, eles geram dependência no corpo, sim, e tantas outras coisas. Estou citando só uns aqui que exemplificam mais claramente. Isto te prende na mente e te prende no corpo. Se você aceitou Jesus no teu coração, você está preso na mente e no corpo. Você não está no espírito, porque Satanás não pode acorrentar o seu espírito. Ele tenta ludibriar sua mente para te capturar com armadilhas na carne, mas no espírito, meus queridos, você é livre, você é santo, você é salvo, você tem a marca da promessa de Jesus. E quando Satanás olhar para você, ele vai jogar um verdão para te pegar na carne, mas ele sabe que se você pender para o espírito, já era para ele, porque você tem o Espírito de Deus dentro de você. Você pode dizer, eu tenho o Espírito de Deus dentro de mim. Então tudo que você precisa fazer é render esse problema, os teus problemas ao teu Espírito, e você será liberto dessas manifestações pecaminosas da carne. Você está vendo uma chave aqui de vitória contra a carne? Se render ao Espírito. Gálatas 5,16 diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O segredo para nós sermos livres das obras da carne é andarmos no Espírito. Sabe, tem uma ilustração bem famosa sobre dois cães. Aqui é lobo, faz de conta que é cachorro, tá? Mas pode ser dois lobos, vamos dizer dois lobos. Temos dois lobos e vamos colocá-los dois para brigar. Quem é que vai ganhar? Digamos que os lobos são seus. E você fica lá, um mês, alimentando um animal, dando tudo do bom e do melhor para ele ficar forte. E o outro você não dá quase nada para ele. Você só dá as migalhas para ele. Depois de um mês, você bota os dois para lutar. Quem é que vai ganhar? O que está mais alimentado. Não é diferente. Esse é exemplo clássico de luta da carne contra o espírito. Não é diferente. Eu estou repetindo uma coisa que talvez você ouviu a vida inteira. Não é diferente no reino do espírito. Se nós alimentarmos mais a nossa carne, a gente vai ficar, meu Deus, eu não aguento mais ficar rodando aqui o Instagram, não aguento mais fazer isso aqui, sabe? É como se o teu espírito estivesse falando, me alimente, meu filho, porque você vai ficar na carne. Sabe aquela coisa que te prende? E você às vezes, não sei se dá vontade, eu dou vontade, jogar o celular longe, dizer, você não manda em mim, pá! Sabe? Eu não gosto muito de redes sociais, porque começa a fazer assim e me irrita. Se fosse pro lado também, eu acho que é irritado do mesmo jeito. Tem uns que já faz assim pro ladinho, né? Irrita. Eu não sei vocês, mas eu sinto que parece que é algo prendendo. Tem o lado bom das coisas, gente, mas nós temos que estar atentos, que da mesma maneira que nós temos o Espírito, tem a carne sobre nós, e o inimigo vai se aproveitar. Tem gente que está escravo das redes sociais. Existe casa de recuperação para pessoas que estão dependentes de redes sociais. Você sabia disso? Já falei isso aqui. Casa de recuperação como para drogados, já existe, para as pessoas serem libertas do vício de coisas da internet. Então nós precisamos alimentar nosso espírito. Como que eu vou alimentar meu espírito?
comida diária, palavra de Deus, falar com Deus. Deus, eu estou aqui, Deus, oh Deus, sabe as minhas lutas, mas eu estou aqui, eu ouvi o pastor falando ontem, eu quero alimentar o meu espírito, então aqui está minha carne, você está com sono, agora eu vou te sujeitar, carne, para você passar um jejum, você não vai almoçar hoje, e eu vou orar, eu vou buscar fortalecer o meu espírito, sabe, minha esposa e eu já estamos orando, jejuando, mais um monte de gente para o encontro com Deus. Por quê? Porque nós sabemos que lá vai ter batalha, e nós precisamos estar fortalecidos, e nós estamos buscando em Deus, na presença de Deus, para que os nossos espíritos estejam mais fortes que a nossa carne, porque é uma luta para todo mundo, todos os dias, e a escolha é nossa. Se alimentar da palavra, ouvir a palavra, sabe, se você fica só ouvindo música do mundo, você está expondo os teus ouvidos, se alimentar do quê? De coisas da carne. Agora, se você se expõe a ouvir músicas de Deus, você vai ouvir a palavra de Deus sendo cantada, e aquilo vai encher teu coração, e 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 daqui a pouco, sabe uma música que te transporta de um lugar para o outro? É porque o teu espírito está cheio, e você começa a ouvir aquilo. Agora, se você tem dificuldade com músicas, e você começar lá ouvir uma musiquinha lá ou aqui do mundo, e o teu pezinho começar a bater, e você começar a querer dançar, talvez o inimigo quer te lembrar da velha criatura que você era lá, e quer te pescar para levar para lá. Só que quando o inimigo te lembrar do teu passado, o que você vai lembrar ele? Do futuro dele, que é no lago do fogo de enxofre, onde ele quer estar lançando as pessoas. Ele vai ser lançado, vai dizer: Satanás, aqui não, Satanás, eu tenho o Espírito de Deus em mim, eu tenho a marca da promessa, e mesmo que eu tenha que lutar minha vida inteira com a carne, que seja luta a vida inteira, mas para agradar a Deus, para fortalecer o meu espírito. Por isso, gente, nós ralamos um monte nessa igreja, para que a sua família possa ser atendida desde as crianças, porque não há tempo a perder, porque o inimigo vai atacar desde o ventre, e nós como igreja precisamos nos levantar, como guerreiros e guerreiras, sabendo que somos falhos, mas que precisamos buscar na palavra de Deus, fortalecer os nossos espíritos. Precisamos fazer isso juntos, porque quando nós agimos na carne, a gente tende a apontar o dedo um para o outro, e apontar os defeitos, esquecemos de olhar para nós. Mas quando eu, em vez de apontar um dedo, eu aponto 5 e digo: vem, meu irmão, vamos junto, vamos se ajudar. Nós somos uma equipe, nós somos um time, não podemos fazer gol contra. Jogar contra o seu próprio time é gol contra. Jogar contra a sua família é gol contra. Você está fazendo mal para você mesmo. Você está enganando a si mesmo. Nós não podemos nos enganar nem como igreja, daquilo que nós estamos fazendo nesta cidade através dessa igreja. Nós temos que caminhar juntos, errando, acertando, mas juntos, em todo tempo buscando aqui a verdade que nos liberta, que não é a minha, que não é dos meus pais, nem os pais dos meus pais, mas do Santo dos Santos, que deixou um manual registrado, para nós termos livre acesso aqui no nosso país. Então Deus não deseja que a gente modifique a nossa carne, ou a carne da outra pessoa. Ele deseja que a nossa carne morra, e que andemos no Espírito. Romanos 8,13 diz: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Oséias 4,6 diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Não é diferente nos nossos dias de hoje. As pessoas não conhecem a palavra de Deus, elas não sabem que quando eles vierem para a igreja, eles não vão ter que deixar de fazer as coisas que eles gostam, eles vão ter que deixar de fazer as coisas que trazem morte para a vida deles, que os afastam do Pai que os criou. E quando você conhece a verdade, você fala: ei, eu tenho um Espírito dentro de mim, há esperança para mim, há esperança, eu sou livre em Cristo, porque eu tenho esse Espírito. Então viver na carne é escolha minha, e eu não quero mais me enganar. Deus deseja que você saiba que entender o pecado não vai libertar você, vai te ajudar a entender, mas não vai te libertar. Lutar para colocar em prática os princípios bíblicos não vai libertar você do pecado. Nada vai libertar você do pecado, a não ser o sangue de Jesus Cristo.
Não é o que nós fazemos, é o sacrifício dele. Ele já morreu por mim e para você. A gente só precisa dizer: ok, eu te recebo, tu és o meu Senhor. E eu quero viver nesse Espírito de Jesus Cristo, que renova a minha mente e faz com que o meu espírito esteja no controle da minha vida. Romanos 12:2 diz o quê? Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu e você estamos tendo lutas todos os dias na nossa mente, tanto para ser dominado pela carne ou pelo Espírito. E nós vamos escolher renovar a nossa mente. Se o que você via antes era da carne, comece a ver agora o que é do Espírito. Se você ouvia antes o que era da carne, comece a ouvir agora o que é do Espírito. Se você falava antes o que era da carne, comece a falar agora o que é do Espírito. Se você enxergava, via, procurava, pesquisava antes o que era da carne, comece a pesquisar agora o que é do Espírito de Deus, que é dessa maneira sim, é que nós vamos estar do lado certo e alimentando o lado certo. 2 passos para nós encerrarmos. O primeiro passo é você aceitar Jesus. Se nessa noite temos alguém no nosso meio que entendeu essa palavra e quer dizer: eu não aceitei Jesus na minha vida, Ele não é o meu Senhor, eu estou vivendo no pecado, eu gostaria de aceitar Jesus. Nós vamos fazer um apelo para convidar você. E o segundo passo é decidir viver no Espírito na prática. Nós vimos o primeiro versículo da noite, que dizia lá em Tiago 1:22, que nós devemos ser praticantes da palavra e não apenas ouvintes, porque senão a gente está se enganando. Você vai vir a vida inteira na igreja e você não vai prosperar, porque talvez você não está praticando. Nós não estamos aqui falando palavras para apontar dedos, mas para apontar dedos, assim, ó, de braços abertos, dizer: ei meu irmão, ei minha irmã, vamos juntos se alimentar dessa palavra, vamos juntos buscar essa verdade, porque ela é que vai nos libertar. Por isso que eu falo tanto: vá num pequeno grupo durante a semana, vá no Hub, é um lugar de conexão com as pessoas. Talvez você não está indo ainda, Deus quer trabalhar no teu coração lá. Talvez você pense: não, eu não preciso ser ajudado. Então vá lá para ajudar as pessoas, porque Deus falou assim: ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então vai lá no pequeno grupo, venha falar conosco se você não vai. Nós vamos entrar num período de férias de 2 semanas, dos ministérios, dos hubs, para a gente se organizar e nos preparar para o segundo semestre. Mas ainda nessa quarta-feira tem vários pequenos grupos, onde você vai lá conhecer pessoas, onde você vai caminhar com pessoas que estão tentando alimentar o espírito e não a carne. Talvez você troque as noites de quarta-feira para se alimentar da televisão, só futebol, por exemplo, que passa em alguns dias. Agora passa todo dia e sempre vai ter dia. Só que agora, gente, passa melhores momentos em tudo quanto é lugar, até o jogo inteiro, não tem mais desculpa. Você pode assistir depois, se você quiser. Mas é um momento especial, sabe? Pequeno grupo é algo inegociável, como vir no culto. Nós temos que ir no pequeno grupo para estarmos caminhando juntos.